Bom dia, são 8 horas e 15 minutos. Essa é a primeira edição do Senado Agora, desta terça-feira, 15 de setembro. O governo federal anunciou nesta segunda-feira cortes nas despesas para o ano que vem e aumento de impostos, como a volta da CPMF. As medidas econômicas já repercutem aqui no Congresso. Contas, contas, contas. O governo previu gastos de 1,210 bilhões de reais no ano que vem. O problema é que não deve ter dinheiro para tanto. Devem faltar em torno de 30 bilhões. Mas se comprometeu a fechar 2016 com 34 bilhões em caixa. Ou seja, tem que juntar quase 65 bilhões de reais. Os ministros da Fazenda e do Planejamento anunciaram que o governo quer conseguir isso aumentando tributos e fazendo cortes. Primeiro, os cortes. O governo promete renegociar contratos, aluguéis, reduzir passagens, diárias e cargos de confiança. Vai suspender os concursos públicos. Propõe adiar o reajuste salarial dos servidores, que ainda está sendo negociado, de janeiro para agosto do ano que vem. Quer incluir no teto de remuneração dos funcionários públicos os adicionais que hoje ficam fora dessa conta. Outra medida depende de mudança na Constituição. Acabar com o abono de permanência, adicional que os servidores em condições de se aposentar recebem para permanecer na ativa. Também haverá redução nos gastos para garantia de preços mínimos na agricultura. Saem do orçamento 4,8 bilhões de reais do programa Minha Casa Minha Vida. O programa de aceleração do crescimento perde 3,8 bilhões. A área de saúde também. O governo espera compensar esses cortes com o dinheiro das emendas que os parlamentares incluem no orçamento. Esse esforço total representa uma redução de 26 bilhões de reais na previsão de despesa obrigatória e discricionária no projeto de lei orçamentária do próximo ano. Agora, os impostos. O governo quer mexer em 6 tributos que já existem. As principais áreas afetadas são exportadores, indústrias químicas, empresas que distribuem lucros entre acionistas, pessoas físicas que vendem bens acima de R$1 milhão e o Sistema S, que reúne entidades como SESC, SENAC, SENAI. Com isso, o governo espera arrecadar 7 bilhões e 800 milhões de reais. Nós procuramos compor da maneira menos distorsiva, mais eficiente e que distribuísse da maneira mais equitativa os esforços, com um pequeno esforço adicional no caso do ganho de capital progressivo, do imposto progressivo sobre ganho de capitais. Mas a maior parte do esforço vai sair do bolso de quem tem conta em banco. O governo pretende recriar a CPMF, contribuição que vigorou por 10 anos e foi extinta em 2007. A alíquota será de 0,2% de todas as movimentações financeiras. Para o ministro da Fazenda, a expectativa só com a CPMF é arrecadar 32 bilhões de reais, dinheiro que vai para a Previdência Social. Cada vez que a gente fizer uma compra, 2 milésimos do valor dessa compra vão estar sendo direcionados para o pagamento das aposentadorias, para o pagamento da LOAS, dos benefícios para todos os idosos. Isso é o que o governo quer, mas ainda vai ter que convencer muita gente. Quem será afetado pelo aumento de impostos, servidores federais que podem ficar sem reajuste em janeiro e, principalmente, senadores e deputados. A maioria deles vai ter que aprovar os projetos de lei e as medidas provisórias, com os cortes no orçamento e as mudanças tributárias. Já a volta da CPMF vai exigir um esforço ainda maior, uma proposta de emenda à Constituição que depende do apoio de 3/5 dos parlamentares. É sempre melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Anuncia um corte significativo, isso é bom. O governo não pode ter nenhuma dúvida com relação ao corte de ministérios e ao corte de cargos em comissão. Essa é uma preliminar para que nós possamos discutir qualquer aumento de receita. Todas as medidas que passam pelo Congresso Nacional, elas são melhoradas.
Só a partir desta terça-feira, quando a maioria dos parlamentares chega dos estados, é que vai ser possível medir a real temperatura política após o anúncio das medidas. Mas as primeiras reações indicam uma oposição cautelosa. Vamos analisar as propostas com a serenidade necessária, melhorá-las no que for possível e rejeitar aquilo que a sociedade não apoiar. E uma base aliada descontente. Esse ajuste, na nossa avaliação, nem vai resolver o problema das contas públicas, que vai continuar piorando e vai aprofundar a distância do governo dos movimentos sociais. E o assunto deve continuar em pauta hoje no Senado. O presidente do Banco Central virá à Comissão de Assuntos Econômicos. Alexandre Tombini vem às 10 horas da manhã participar de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos. Ele deve falar sobre o momento de recessão do país e sobre as novas medidas para recuperar a economia. O pedido para a audiência foi do senador Ricardo Ferraço, do PMDB do Espírito Santo. Ferraço diz que o déficit nas contas públicas contribui para o ambiente recessivo e também quer explicações sobre a taxa de câmbio. A reunião da Comissão de Assuntos Econômicos será transmitida ao vivo pela TV Senado. A Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle tem reunião deliberativa daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã. 15 itens estão na pauta da reunião. Um dos projetos em análise altera o texto da lei que regulamenta a Política Nacional de Educação Ambiental, aprovada em abril de 99. Uma das mudanças estabelece que a interdependência entre o meio ambiente, os seres humanos e os animais deve ser levada em conta nessa modalidade de educação. Outro projeto na pauta da comissão torna obrigatória a participação de pelo menos 15% de fontes renováveis alternativas na matriz energética brasileira até 2025. É o caso, por exemplo, da geração de energia pela força dos ventos, a matriz eólica. Os senadores analisam ainda uma proposta que altera outras comissões do Senado para esta terça-feira. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta projeto que favorece a proteção do consumidor ao definir regras para facilitar a identificação de anunciantes e de quem oferta bens e serviços. Na primeira parte da reunião, a Comissão de Educação sabatina Débora Ivanov Gomes, indicada para a diretoria da Agência Nacional de Cinema, Ancine. Depois, os senadores examinam projetos. Entre eles, está o que cria a Escola de Tempo Integral no Ensino Fundamental, dentro do Plano Nacional de Educação. À tarde, a CPI do futebol tem audiência pública com ex-jogadores. Entre os convidados estão Pelé, Zico e Carlos Alberto Torres. A comissão mista que analisa a medida provisória 676 tem reunião hoje para analisar a matéria. A MP trata dos planos de previdência social. E a comissão que analisa a Agenda Brasil, conjunto de propostas para melhorar a economia, tem reunião também às 2h30 da tarde. O Congresso Nacional realiza sessão solene logo mais às 11 horas para promulgar 2 emendas à Constituição. A primeira torna o transporte um direito social. Já a outra amplia por mais 15 anos o prazo da destinação de recursos dos fundos constitucionais para irrigação no Nordeste e Centro-Oeste. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa emenda. Pelo texto original, um ato das disposições transitórias da Constituição, 50% dos recursos devem ser aplicados na região Nordeste, preferencialmente no semiárido, e 20% no Centro-Oeste. Em 2003, o prazo inicial, que era de 15 anos, já havia sido alterado para 25 anos. Agora foi ampliado para 40 anos. A matéria faz parte da lista de prioridades elaborada pela Comissão de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo. São poucos os investimentos para irrigação, a despeito dos benefícios que a irrigação pode trazer, principalmente para o agronegócio, para a agricultura do Centro-Oeste, para as atividades no Nordeste também do nosso país. Portanto, essa matéria é absolutamente meritória. Todos sabem que o estado de Mato Grosso é um estado que tem o privilégio de poder fazer duas safras, quase como todo o Centro-Oeste. Mas, independente disso, nós temos uma região que é a Baixada Cuiabana, que tem um solo
pobre, né, que tem um solo que não é fértil naturalmente, e também bastante seco, com muito pedregulho, um solo estruturalmente e fisicamente muito ruim. Mas que, uma vez feito um grande projeto de irrigação a partir da água do Lago de Manso, pode transformar a Baixada Cuiabana num grande produtor de hortifrutigranjeiro. Eu fui constituinte, ajudei na formatação da criação deste fundo e agora eu tive oportunidade como membro da comissão que faz o Pacto Federativo e responsável por selecionar os projetos que tratam das finanças dos estados. Eu tive o prazer de poder selecionar esse projeto que já estava pronto para ser votado e hoje nós comemoramos a sua votação, a conclusão da sua votação, que vai trazer grandes benefícios para a região Centro-Oeste. O Senado tem sessão deliberativa hoje. 2 medidas provisórias estão na pauta do plenário. A MP 674 abre crédito extraordinário para atendimento às vítimas de desastres naturais. Perde a validade amanhã. A MP 675 elevou de 15% para 20% a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido de instituições financeiras e vence na sexta-feira. Também podem ser votados projetos da Agenda Brasil sobre a recuperação da economia. O início das votações está marcado para as 4 horas da tarde. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.